Então, esse é um modelo que a gente atribuiu no passado. A gente tinha um gestor médico e o gestor assistencial, e eles eram responsáveis pelo negócio e pela assistência. A partir de 2 anos, então, a gente fez aí essa tríade. Deixa eu ver se é aqui. Então, eu tenho uma direção aqui, um diretor de governança clínica, um diretor assistencial, que já existiam, só que em alguns casos eles assumiam o negócio, e aí apareceu essa figura nova, que é uma diretoria nova de capacidade e operações, que tem aqui funções diferentes, e aqui nós instituímos a figura do administrador em cada um conjunto de unidades de negócios. Então, aqui a gente tem um desafio por si só, né, de trabalhar com um trio, até harmonizar. A gente levou esse tempo, 2 anos, o que é função de um trio, o que é função de outro, porque esse limite, né, eu brinco que todo ato assistencial gera, por consequência, um ato administrativo. Então, quem faz o que nessas atividades? E aqui a gente dividiu, isso é o mais genérico, né, que é garantir a melhor prática médica aqui na governança clínica, protocolos, desfechos, bem como o relacionamento com o corpo clínico, que é aberto aqui no hospital. A assistência, garantir o melhor cuidado ao paciente, a melhor prática, experiência e atendimento. Garantir a gestão dos processos assistenciais, multi, farmácia, físio, fono, nutri. E aqui com o administrador, que é a figura nova, garantir a gestão da unidade de negócios. E aí sempre olhando para o direcionamento estratégico e alinhamento com as áreas de apoio. E apesar da gente ter feito essa divisão, e com cada trio, né, que é um conjunto que eu vou mostrar mais à frente, sempre tem o desafio, e as unidades não são iguais. Então, as pessoas do centro cirúrgico, o conjunto, os desafios são diferentes do pronto atendimento, que é diferente do centro diagnóstico. E aí a gente fez uma breve, juntamos os trios e falaram, então vamos dividir como é que é, né? Cada um fica com uma parte. Então, aqui só exemplos de atividades mesmo para tangibilizar melhor, para não ficar muito no abstrato. Então, a governança clínica, ela é responsável pela prática clínica, elaboração e monitoramento dos protocolos, pelo desfecho clínico, que a gente mede alguns aqui, integração do médico no processo de qualidade e segurança do cuidado, a definição dos aspectos médicos na melhoria da experiência do paciente e a gestão da conduta médica no cuidado ao paciente. A assistência aqui, eles têm um modelo de gestão centrado no paciente, a gestão da qualidade e segurança, a gestão das escalas, indicadores assistenciais, os planos de ações, os protocolos e o desfecho também. Aqui protocolos assistenciais, mais queda, Frebit, essas que são extremamente da assistência. E aqui a gente faz a gestão do resultado financeiro da unidade, a gestão da capacidade. Nós somos responsáveis pelo fluxo, né? Isso que a gente viu aqui a manhã toda, o fluxo de pacientes, a demora, essa experiência do paciente. A gestão de contratos, gestão de ouvidorias também, cada um fica com a tua parte. Se é uma reclamação de assistência, fica com a área assistencial, médica e assim por diante. Essa é uma divisão que a gente fez. Então, aqui a gente tem o pronto atendimento e aqui tem o trio. Então, o gestor Dr. Christian, a Magali e a Amanda. A gente tem os gestores do centro cirúrgico, oncologia clínica, imagem. As unidades de internação não críticas é um conjunto. A UTI e a unidade crítica geral um outro. E as unidades cardiológicas, aqui eu tenho unidades críticas e não críticas. E a cardiologia pertence aqui à unidade cardiológica. Então, nós temos 8 unidades de negócios e para cada uma delas a gente tem o trio que administra. Como é que isso funciona, né? Então, a gente estabeleceu as reuniões, que eles têm semanais, eles se dividem, se encontram toda semana. E a gente definiu alguns temas fixos também para orientar, porque a gente estava no início, então a gente precisava dessa organização. Então, aqui eu tenho a ouvidoria e o Net Promote Score, que é a nota que o paciente, como o paciente nos avalia, sempre em pauta, né? Tanto como produto para melhoria, a voz do cliente, como melhoria aqui para nós. Os projetos estratégicos, auditoria de contas, resultado financeiro, os planos de qualidade e segurança. E aqui tem um painel de contribuição, onde eu discuto todos os indicadores da área. E assim por diante.
Esse é o modelo mais completo. Então, a gente disse, eu compartilhei com vocês o nosso desafio, 1 ano e meio, 2 anos aqui para a gente harmonizar isso que eu compartilhei com vocês. E tem toda essa questão que o administrador aqui, ele é responsável por fazer o link com todas as diretorias de apoio. E esse é o nosso desafio atual, isso não é fácil. Porque eu tenho aqui, né, as portas de entrada do paciente de emergência, paciente clínico e cirúrgico, paciente oncológico e o paciente externo. Aqui no final o que eu quero é agregar valor para esse paciente que entra aqui e que ele tenha uma boa jornada, esse é o nosso objetivo maior. E para isso eu tenho que gerenciar e fazer a gestão aqui. Então, até o momento, como que a gente está fazendo isso? Vou compartilhar com vocês. A gente não tinha muito definido como que a TI atende o setor de emergência e como que ela atende o setor administrativo. Não pode ser a mesma SLA, porque eu estou com um paciente, eu tenho uma prioridade diferente, ou eu preciso ter. Então, nesse momento, a gente está fazendo, compartilhar com vocês o modelo, está aqui no rascunho, como a gente está fazendo mesmo, ainda não está pronto. A gente discute aqui, por exemplo, com a diretoria de relações com o mercado, ele faz a gestão de projetos, a gente desenha um fluxo macro e está criando a SLA, quem faz o quê, para a gente se organizar melhor. Aqui um outro exemplo, por exemplo, dos sistemas com a diretoria de tecnologia. Então, quando eu ligo que eu estou com um paciente na minha frente, eu tenho um SLA diferente, um micro do PA tem um problema, é diferente do meu micro lá da minha mesa ter um problema. Então, aonde eu tenho paciente tem que ser uma urgência, né? Ele não pode esperar. Então, é esse desafio que a gente tem no momento. Como é que a gente faz tudo isso, né? Com que diretriz? A gente sempre se baseia pelo nosso mapa estratégico. Então, a gente tem um planejamento estratégico, isso já tem, acho que uns 4 ciclos de planejamento estratégico. E aí a gente tem o nosso direcionador. Então, esse é o mapa estratégico do hospital, aqui está a nossa fórmula de valor. Aqui a gente usa a metodologia do BSC, né, que eu tenho essas perspectivas de aprendizado, que normalmente algumas instituições chamam de pessoas, e aqui eu tenho os indicadores, os objetivos estratégicos. Aqui eu tenho os processos, a questão da qualidade, segurança e processos está aqui. Garantir a qualidade, segurança e eficiência no cuidado e na gestão, aqui está junto, né? Da sociedade, aqui, aquele indicador de NPS está aqui, eu vou compartilhar com vocês, e de sustentabilidade. Aqui está nosso propósito, visão, missão e valores. Então, esse é o nosso norte para trabalhar. Aqui só um exemplo, para cada um daqueles objetivos, eu tenho uma série de indicadores. Então, por exemplo, taxa de mortalidade institucional, aqui no garantir a qualidade e segurança no cuidado e na gestão. Assim como eu tenho o ciclo financeiro, porque eu tenho os indicadores de qualidade e segurança e eu tenho os indicadores de uma melhor gestão para o hospital e para as unidades. E aqui só gostaria de destacar a questão do NPS, que é a voz do cliente, é como ele me avalia, é como ele diz o que a gente pode melhorar, e é uma grande fonte de melhoria para nós. O nosso projeto do Lean nas emergências veio daqui, então ele estava reclamando que a gente demora muito para atender, e aí a gente ouviu e instituiu, a gente também tem essa dor da demora aqui. Ainda não conseguimos resolver esse problema, mas, como vocês, estamos trabalhando para isso. E como é que eu junto tudo isso, né? Então, de novo, os fóruns, como vocês compartilharam aqui de manhã, as reuniões ali rápidas, né? A gente também tem essas estruturantes, onde eu linko. Aqui, desde a inserção dos resultados dos indicadores no sistema, a gente tem um sistema, está informatizado, isso tem algum ganho, né? O gerente do projeto evolui com os seus, faz a reunião aqui com o PMO, eu faço o painel de contribuição das áreas, que são as reuniões mensais que eu vejo os resultados. Cada diretoria tem o teu painel também de indicadores e projetos. Eu discuto no comitê executivo, que alimenta os comitês do conselho, que alimenta o conselho de administração. Então, isso sobe e vem as novas diretrizes para ajuste de rota. Então, esse é o ciclo de gestão que a gente faz aqui no hospital. Aqui, só como exemplo, que eu tenho o mesmo mapa para diretoria, cada um tem o seu,
E aqui a gente tem os nossos desafios, né, que é aquilo que a gente tem que trabalhar. Então, com base no que está do mapa, qual que é o desafio da minha diretoria e das demais. Então, aqui tem os indicadores de sustentabilidade, que é o resultado financeiro, a receita. Aqui o NPS está aqui, ó. E por que o pronto atendimento está aqui? Porque ele é uma dor para nós, ele é um dos que a gente tem que melhorar. E aí ele está aqui no meu mapa, eu sou uma das responsáveis para fazer com que isso melhore. E aqui tem o índice de também no centro diagnóstico, e não à toa, né, eu tenho um desafio no centro diagnóstico e no pronto atendimento. O paciente do pronto atendimento, ele usa muito o centro diagnóstico, e uma das causas de demora é porque eu não faço os exames com uma velocidade que eu preciso, e por isso ele demora. Aqui eu tenho os indicadores de processo, como taxa de efetividade na liberação do laudo, eu tenho o tempo médio de agendamento, esses são os meus desafios. Outros diretores têm alguns mais assistenciais aqui no processo. E, para que tudo isso funcione, né, para que eu tenha resultado, para que o paciente saia satisfeito daqui, a gente precisa olhar para as pessoas que aqui estão, que são os colaboradores. Então, aqui eu tenho alguns indicadores, e agora a gente recém-inaugurou, não está aqui. Também o ENPS do colaborador, como ele se sente trabalhando aqui, se ele recomendaria a instituição para trabalhar aqui ou não. Então, essa é uma evolução também de olhar para o colaborador. E aqui tem uma série de projetos. Eu tenho projetos aqui da área, eu tenho projetos de demandas, né? Eu tenho projetos de obras, que são vários, e aqui eu tenho vários projetos de excelência operacional, como o Lean na endoscopia, o Lean aqui no nosso PA. Então, só para destacar que estamos na mesma luta. Eu vou compartilhar com vocês o pronto-socorro, até para compartilhar com vocês as nossas dores, que são algumas muito parecidas. Então, só para vocês terem uma dimensão, aqui a gente tem, em média, 8.000 atendimentos, a média mês. A gente tem esse número de ambulâncias, 124, 124, e a gente tem um número, a gente tem 2 triagens, 28 boxes de atendimento. A gente tem aqui um resultado de até 96%, a gente dá o desfecho, se vai internar ou se vai ter alta em 4 horas. Para isso, a gente conta com 349 colaboradores, e a gente tem médicos de retaguarda, 1.180. Os médicos de plantão, eles estão aqui nesse número, que é o clínico, o ortopedista, a pediatria e o cirurgião. Eles são funcionários aqui CLTs. Só que quando eu preciso de um especialista, eu tenho uma lista de retaguarda, a gente aciona e eles nos atendem, e essa lista é que está representado aqui. Essa divisão dos atendimentos, 50% é de clínica médica, 20% pediatria, 14% ortopedia, cirurgia 8%. Neurologia nós também incluímos há pouco tempo, 3%, um plantonista. E eu também tenho um geriatra aqui de plantão, fixo, 3%. Cardiologia, a gente recém-inaugurou também o atendimento, 1%, e aqui os demais. Então, esse para dar um panorama do que é o nosso pronto atendimento aqui no hospital. Ele também, só como direcionador para reforçar o modelo de gestão, ele também tem a contribuição dele para com a estratégia do hospital. Então, esse é o nosso direcionador. E aqui eu tenho os indicadores que a gente olha uma vez por mês, pelo menos. Então, aqui eu também tenho os indicadores de resultado. Aqui está o nosso índice de recomendação, vou mostrar para vocês. E aqui eu tenho alguns indicadores de processo, né? Então, a taxa de resolutividade na conduta definida até em 4 horas é um indicador nosso, a gente tem uma meta. O tempo de liberação para internação, taxa de realização no processo aqui de ADEP de medicação, o tempo porta-médico, o tempo porta no horário de pico, o tempo de duração da triagem, a taxa de recoleta e a triagem. Todos esses processos estão sendo mensurados porque a gente tem planos de ação trabalhando e precisamos melhorar. Não é à toa que eles estão aqui. Eu não tenho indicadores que, há muito tempo, eu estou numa condição confortável.
né? Se ele fica confortável, eu tiro e coloco aquilo que eu preciso mensurar para que eu gere os planos de ações. E aqui eu tenho também o dos funcionários. O que eu queria compartilhar com vocês é como o paciente do pronto atendimento nos atende, nos avalia. A média do hospital até o ano passado, no geral, era de 88%. Nós tivemos uma queda, porque a gente fez uma ação que resultou numa insatisfação para o nosso paciente, que foi a cobrança do estacionamento do nosso CD. E eles reclamaram e nós recuamos nessa ação, nós deixamos de cobrar, né? Foi um aprendizado para nós. E aqui no pronto atendimento, a gente já foi em 2018, a gente já teve um índice, ele é menor que do hospital, mas ele foi de 74. E a gente vê que aqui, ó, ele tem uma média, agora de 2019, a gente está em 68. Então, ele começa em 74, 73, e aqui a gente tem uma queda. Principalmente porque a gente teve esse ano um aumento do número de atendimentos, e o ano passado todo, no segundo semestre, a gente teve uma baixa no número de atendimentos do hospital. Então, o que a gente fez enquanto estratégia? Os colaboradores que, porventura, se desligassem do hospital, a gente não repunha a vaga e a gente até fez uma contração de alguns leitos, porque a gente não tinha uma demanda. E a economia não mudou, mas a gente teve um aumento esse ano, desde janeiro. Com isso, os pacientes ficam onde? Como nos hospitais, vocês comentaram aqui, quando eu não tenho um leito, um giro tão efetivo, eles ficam no PA. E isso ocasionou essa queda. Não só isso, eu vou compartilhar com vocês outras questões. E aqui, em fevereiro, a gente está em reforma do nosso pronto atendimento, com o paciente dentro. Então, eu tenho aqueles puxadinhos e uma instalação inadequada para ele. E é uma dor, a gente ainda está em obra, passamos pelo pior, mas é uma dor que a gente está trabalhando. Então, aqui a gente tem uma meta, né, bastante clara. A nossa meta é, pelo menos, voltar ao patamar que a gente era de 74. Essa é a nossa missão do PA para agora. Aqui tem vários também projetos, né, naquela classificação. Eu vou compartilhar com vocês aqui o do Lean, alguns resultados. Antes disso, essa preocupação com a jornada do paciente, a gente já fez um trabalho aqui em 2004 e 2005, essas são 26 etapas que o paciente, desde que ele decide vir para cá, para o hospital, ele passa por toda essa jornada. Aqui em verde, é aquilo que, do ponto de vista do paciente, agrega valor para ele e que ele avalia como positivo. E o vermelho é que ele avalia como negativo. E se a gente prestar atenção aqui nos vermelhos, são todas as esperas. Então, quando ele espera, não agrega valor para ele. Quando ele está em atendimento, na triagem, tomando uma medicação, passando com o médico, isso agrega valor para ele. Então, de fato, quando a gente expurga, é isso que ele vê como valor. Então, o que a gente faz? Um trabalho agora com o Lean, como é que eu encurto aquelas atividades que são necessárias, mas que não agregam valor, e que eu torne a experiência do paciente melhor. Vou compartilhar com vocês aqui alguns resultados, né? Então, o ciclo começou de outubro de 2018, o projeto a gente tem aqui, estamos trabalhando ainda, com a ajuda aqui do Noerci, que está aqui, né, Noerci? Está lá no fundo. E é o escritório de excelência operacional, que é a responsável, é a Paloma. E a gente estamos em plena implantação. E a gente já tem alguns ganhos, como a redução do tempo de abertura de ficha, de 7,1%. É pouco, mas tudo ajuda no processo, né? Porque é uma cadeia. Se desde a abertura da ficha ele já demora, aí a gente vai demorando cada vez mais. Isso representou 2 horas nos procedimentos a menos. A redução do tempo de medicação em 18%. Teve aqui um ganho de 15 horas de dias procedimento a menos. E a redução no tempo de permanência, a redução de 7%, aqui com o tempo médio de permanência superior a 2 horas. Né? E aqui a implementação do plano de capacidade UNEDOX, a gente usa o original, vou compartilhar aqui com vocês. Esse é o nosso UNEDOX, a gente usa
o original, né, é uma escala diferente da que vocês utilizam. E esses são os nossos números de julho a setembro. Então, quando a gente está aqui, nesse pink aqui, ele está implantado na ferramenta, ele já dispara os alarmes e as pessoas têm ações a tomar, né? Mas, de fato, o que a gente não conseguiu ainda, que a gente tem aqui, né, a catástrofe, que a gente ainda tem aqui bastante. Então, esse é o nosso desafio, é aqui que a gente está trabalhando. E aí a gente está todo informatizado, a gente tem todos os tempos, e aí, nesse trabalho do Lean, o que a gente percebeu? Que tem um tempo que é de maior reclamação e insatisfação para o paciente, que é o tempo de reavaliação médica. Por quê? Ele vai lá, toma conduta, ou vai para o medicamento, ou faz um exame, e na volta, esse nosso fluxo não está bom. E aí a gente tem todos os tempos mensurados, mas adivinhe, esse a gente não tem. Então, a gente agora está na fase de mensurar esse tempo de reavaliação médica para a gente ver qual a conduta, e a gente já está implantando algumas. Então, a gente, na verdade, o processo da reavaliação médica ele não está bom. Então, quando o paciente volta, fala, esse paciente já está pronto para ser reavaliado. Então, é nisso que a gente está trabalhando agora. E foi identificado aqui também uma necessidade da gente ser mais ágil na realização dos exames, então a gente está implantando um point of care aqui no pronto atendimento para ver se a gente agiliza a conduta. Então, como vocês podem ver aqui, a gente também tem alguns desafios. Só para dar essa questão de juntar toda essa operação, né, como é que eu conecto o paciente que está no PA, a limpeza do quarto, quanto tempo, aí tem uma torneira quebrada, a manutenção tem que entrar, que tempo é esse? Como é que eu organizo tudo isso? A gente também não tem, muitos hospitais fora, e alguns aqui do Brasil já possuem, um sistema de command center, que é um projeto que a gente está iniciando agora, acabou de ser aprovado, para que a gente, de fato, melhore essa jornada do paciente e a gente controlar. Então, quantos pacientes estão no PA, quanto tempo, tem leito livre, não tem, para a gente conseguir fazer essa jornada, não só do PA, mas porque o PA é só a porta de entrada, né? Ele sofre mais, porque ele não tem para onde mandar o paciente e acaba ficando lá, mas para todo esse fluxo do paciente, porque, na verdade, o hospital é uma cadeia, né? Todos os setores dependem um do outro. Era isso que eu queria compartilhar. Falei rápido, mas falei no tempo. Tirei a diferença lá da primeira fase. Tudo bem? Vocês têm alguma pergunta?